Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. É aquela câmera lá. Muito bom, muita gente aqui fazendo boa noite, boa noite, boa noite, boa noite a todos. Boa noite a todos os estados do Brasil, boa noite pessoal do exterior. Vamos seguir conectados para esse grande momento. Nós vamos conversar sobre algo que todos nós temos e muitas das emoções que sentimos nós administramos muito mal. Então, vamos lá. O que a gente vai falar hoje é sobre as emoções que muitas vezes atrapalham o nosso desempenho, atrapalham o nosso viver, atrapalham a nossa realização pessoal, atrapalham até a nossa prosperidade, a nossa felicidade, o nosso relacionamento com outras pessoas, porque muitas vezes essas emoções estão ali, mas nós não sabemos como lidar com elas. Então, é importante esta aula de hoje, porque através dela você vai entrar em contato maior com as tuas emoções, com uma reflexão sobre elas e também criar um novo rumo, um novo jeito de lidar com as suas emoções. Emoção existe. Emoção sempre sentiremos. Mas a questão não é a emoção em si, somente. Ela é importante, mas o mais importante é quanto tempo vamos ficar com ela. E quanto tempo nós vamos abrir espaço para que ela, de repente, nos derrube. Então, criar condições para a nossa vida crescer é muito importante. E essas condições, elas são criadas dentro de nós, não fora. A parte de fora, ela vai espelhar muito bem como que você está indo. E um outro detalhe muito importante. Muitas vezes, as próprias emoções vão mostrar para você como você está indo. E as emoções também, elas são uma pista muito grande para mostrar para você mesmo se você está no caminho certo, se você está realmente se desempenhando um bom papel na relação consigo mesmo, na relação com as pessoas, na relação com a vida. Nós estamos num mundo que cada vez mais utilizamos as nossas emoções. Cada vez somos mais desafiados, cada vez somos mais testados e também cada vez nos expomos a mais situações. Mas eu acho que não cortou, né? Cortou? A pergunta que fica para você agora é: as tuas emoções, têm colaborado com o teu desenvolvimento? Ou você nota que você está tendo emoções que estão cortando, castrando o teu movimento? Como as coisas estão acontecendo? Pense sobre isso, porque muda tudo quando a gente entende como as coisas funcionam. Muito bem. Então, na verdade, nós somos seres feitos de uma substância chamada linguagem e uma substância chamada emoções. Nós precisamos das emoções. Presta bem atenção no que eu vou dizer. Nós precisamos das nossas emoções. A questão é que, não sei quando começou, mas em algum momento pareceu que senti tristeza, raiva, ódio, medo. Parece ser uma coisa má, que é proibido sentir e quem sente é fraco. O que é uma total mentira, porque todas as pessoas sentem todas as emoções. A diferença é que tem pessoas que sentem algumas emoções mais que outras. E que o bonito, o alegre, o lindo é estar alegre, é estar leve, gentil, sorridente. Também é muito bom. Mas a maneira como é colocado exclui completamente uma parte nossa. E você sabe, tudo aquilo que nós excluímos, de alguma maneira, nós nos mantemos ainda mais colados e conectados. Então não foi excluído. Aquela emoção que a gente nega e quer resolvê-la, atacando ela e excluindo, esquecendo, ela volta sempre. Aliás, ela nem sumiu. E aí a pessoa começa a se dar conta, poxa, faz 10 anos que eu faço isso e faz 10 anos que não funciona. Está na hora de fazer uma coisa nova. Então, por isso também estamos aqui na Semana das Constelações. Nós vamos fazer um trabalho aqui de conversar sobre o assunto, de fazer reflexão e também fazer alinhamentos para que você tenha uma qualidade de emoções bem melhor e que você conviva com as emoções que muitas vezes são aquelas difíceis e complicadas. Porque a gente sempre fala assim: vamos sentir todas as coisas boas e agora esse trabalho é para você nunca mais sentir emoções desagradáveis e nunca mais você sentir tristeza e nunca mais você ter medo e nunca mais você assistir meus vídeos. Nunca mais assistirá. Porque você vai pensar: uau, muito mágico, muito mágico. E não existe isso.
E, aliás, quando a gente fala só da parte positiva das emoções, a sensação que dá é de que as outras não são importantes. Todas as emoções têm um papel e a gente vai falar sobre isso, vai observar isso. Bem, tem um detalhe importante. Você sabe que nós estamos na Semana das Constelações e você sabe que este assunto, ele realmente é importante, mas tem um detalhe. Tem muitas pessoas que não consideram que as emoções são uma coisa importante e sentem o dia inteiro. Não prosperam e sentem emoções por não prosperar. Não consegue se relacionar bem com sua cara metade, com o namorado, com a namorada. Sentem emoções, mas acham que as emoções não são importantes. Passa um dia inteiro com medo, mas acham que a emoção não é importante. Passa o dia inteiro triste, mas acham que a emoção não é importante. Importante é a prosperidade, a felicidade, e a verdade também é importante. Mas quem não cuida das suas emoções não está cuidando de amar a si mesmo. Quem não acolhe todas as suas emoções está deixando de amar uma parte sua. Então, não é importante falar de emoções? A emoção, ela é uma resposta muito clara de que algo está indo bem ou de que algo não está indo muito bem. É claro que tem coisas que às vezes a pessoa faz que ela está sedada, ela nem nota, emocionalmente falando. Mas, gente, presta atenção. Dá uma olhada na tua vida agora. Você vem excluindo as emoções negativas, as emoções limitantes, as emoções que parecem ser mais pesadas. Você vem desgastando a si mesmo para tentar evitá-las. Você, quando a sente, se sente meio diminuído. Você se sente, além de diminuído, daqui a pouco inferior. Pense sobre isso. Como você está lidando com você? Reflita sobre isso. Pense agora. Como que está indo? Eu espero. Se quiser compartilhar. Nós somos pessoas que necessitamos, todos os dias, colher algo de bom de nós mesmos. E queremos fazer isto. Quando não acontece, a gente usa emoções não boas para dizer o quê? Está na hora de corrigir algo. Vamos lá. Eu quero definir aqui com vocês 2 modelos de origem de emoção, para simplificar. Um modelo é a origem das emoções através do amor. E o outro, vou deixar o amor desse lado. E o outro é das limitações, das emoções ligadas ao medo. Então, as emoções ligadas ao amor é a alegria, é a paz, é a harmonia, é a leveza de espírito, é o sossego, é a amorosidade, a gentileza, o respeito. E as emoções originárias do medo ou da ausência do amor, da indiferença, é, por exemplo, o próprio medo, agressividade, raiva, perseguição, vitimismo, a sensação de ser inconveniente sempre. São emoções ligadas a medo e tudo mais. Então, nós temos as duas o tempo todo. Então, isso é muito importante que a gente compreenda, de que nós temos esses 2 mundos dentro de nós. Quem é que disse que não pode sentir emoções ruins? Bem, para começar, que se a gente, quando é criança, sente essas emoções, elas muitas vezes não são respeitadas. Eu não estou dizendo que é para mimar a criança, mas nós não somos respeitados muitas vezes. Quando você era criança, sentia raiva, sentia medo. Normalmente o que acontece? Quando a gente é adolescente, sente raiva, sente medo. O que acontece? Que feio sentir isso. Que frágil que essa pessoa é. Aí ela fica adulta. E ela conta para alguém. Não, ela não conta mais, ela não confia. Então ela não diz para os outros que ela tem medo, que ela tem raiva, que ela tem tristeza, que ela não está bem. Ela não diz nada disso. Por quê? Porque isso não tem mais importância para os outros, porque os outros querem só você forte, perfeito, maravilhoso, sempre a mil e sorridente, sempre pronto. Tanto que quando você não está assim, as pessoas já perguntam: o que está acontecendo com você? Gente, nós precisamos ancorar dentro de nós essa energia especial de aprendermos uma postura, uma energia, de sabermos conduzir as nossas emoções, mas sem querer combatê-las. Recado número 1 desse trabalho:
Se você quiser combater as suas emoções, negar as suas emoções e considerar que isso é feio, que é horrível você sentir algo que está sentindo, você não está no caminho de curar emoções. Você está num caminho de separar ainda mais você. Como se isto funcionasse. Todas as partes nossas são um só sistema. Se aquela emoção da raiva surgiu, ela está ali sinalizando algo. Algo que realmente precisa ser melhorado externamente, ou algo que é uma resposta tua exagerada a uma situação e que daqui a pouco você precisa olhar para isso como um adulto olha para suas coisas. Ao invés de simplesmente querer ser corroído pela raiva, é olhar para saber como é que eu me liberto desse mal-estar ficando bem e resolvendo o assunto. Muitas pessoas tentam usar a raiva para resolver algo. Não resolvem o assunto, que não pensam como fazer, não entendem como fazer, não querem saber e estão consumidos pela raiva, aquela raiva que cega. Mas veja bem, se nós pegarmos as emoções, tomarmos elas como uma oportunidade de conhecer mais a si mesmo, vai ser um crescimento maravilhoso. Então a pergunta que eu faço é: como você está a respeito das suas emoções? Conta para mim o que você está sentindo com as suas emoções, como elas são. Você está sabendo incluir e respeitar as emoções que você sente, independentemente de quais sejam? Sim? Não? Só coloca ali sim, não, um pouco. Sim, não, um pouco. Porque o sim é bastante, o não é nada e um pouco é porque você está conseguindo fazer isso. Está bem? Vamos dar uma olhada aqui. Como é que está indo? Ana Paula, são intensas. Muito bom. Vera Bax, boa noite. Boa noite é a resposta do sim, não? Tô brincando, ela tá chegando agora. Um pouco. A Vera Bax, tá ligada, deu boa noite, já disse um pouco. Ok, muito bem. Não, não. Muito bem, estou conseguindo olhar mais para elas, Josué. Sem tanto tabu. Isso, Elizabeth, não. Florence, não. O Rui, não. Maria Amaral, um pouco. Denise Avelar, sim, um dia de cada vez. Leila, um pouco, todo. Não, 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 um pouco. Uau, muito bem. A gente nota o seguinte, que é mais difícil, o mais difícil é realmente conviver com elas, porque nós temos um filtro cultural. Não, não, olha só, muito obrigado, quanta gente participando, uau, quantas respostas. Gratidão, queridos, gratidão. Isso vai dando uma noção de como que a gente vai trabalhando esse assunto. Muito bem, é isso aí. Alguém escreveu aqui, as ruins sobrepondo as boas. Muito bom. O pessoal continua respondendo, maravilhoso. Um pouco, sim, sim, excelente. Um pouco, às vezes. Galera, vocês são muito participativos, hein? Que legal, que lindo isso. Muito obrigado, muito obrigado. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu venho sentindo a energia do trabalho como se fosse uma grande alegria. É uma grande alegria que eu sinto vindo dos alunos. Nós estamos em milhares de pessoas, todos os dias os vídeos ao vivo são assistidos e a gente nota que as reprises estão sendo muito assistidas. E aí tem uma coisa linda acontecendo. Hoje à tarde, final do dia, eu estava aqui me preparando, me alinhando aqui, olhando, observando para começar esse trabalho de hoje à noite e percebi o fluxo, a onda de alegria, de gratidão, de satisfação. Excelente, maravilhoso, vocês realmente fazem um grande time de milhares de pessoas. Aliás, vou aproveitar, aproveite para compartilhar. Nós já estamos criando um evento que é um dos maiores do Brasil, um dos maiores do mundo. Vamos dizer assim, para a gente não ficar assim muito se achando, né? Provavelmente um dos maiores do Brasil e provavelmente um dos maiores do mundo. E tem algumas pessoas me afirmando que é o maior do Brasil, o maior do mundo. Mas nós não estamos dizendo isso porque somos melhores do que os outros, são hipótese alguma. Nós só estamos felizes comemorando, mostrando que realmente, o que significa? Que as constelações são algo maravilhoso, é isso que significa. E eu honro a todos os meus professores, a todas as pessoas que colaboraram, para que a gente pudesse estar aqui, toda a nossa equipe, e todos vocês que compartilham para que essa mensagem de transformação vá adiante. Como você capturar a tua própria força
a força que existe no teu sistema familiar, para você ir sanando as suas próprias emoções. E lembrando que você vai conviver com todas elas. Esse papo de querer dizer que a gente nunca mais sente as emoções, uma pessoa muito bem trabalhada, daqui a pouco fica irritada. E daí? Uma pessoa que se desenvolve um monte, daqui a pouco fica triste. E daí? Daí que depois ela conserta. Depois ela volta para um novo eixo. Aquilo ali mostrou algo para ela. Está bem? Hoje de manhã eu fiquei irritado. E nem eu não sabia por quê. Eu disse, que estranho, eu fiquei irritado com algo, comecei a notar e observar o que está acontecendo. Daí eu entrei em contato com a irritação, eu acolhi a irritação, e aí então isso me ajudou. Então é isso que a gente vai fazer agora. Pense, eu vou dar um exemplo prático sobre isso para que para que faça mais sentido para você. O que estamos falando é sobre a importância de acolher todas as emoções, sem excluí-las. Isso é importante porque através deste senso interno de respeitar as emoções e acolher que elas existem, sem negar, porque negamos que existe, é negar uma parte nossa que está ali, é um desrespeito, o subconsciente se desequilibra. E a lei, aquela que a gente vem trabalhando tanto aqui na Semana da Constelação, que é a primeira, o lugar de cada coisa, que tudo tem o direito de pertencer, nós estamos rompendo dentro de nós. Não é só quando a gente rompe com os pais, com as outras pessoas, é quando a gente não aplica bem essa lei dentro de nós. Isso desequilibra. Então, se existe essa lei, é porque as coisas acontecem. Senão, o universo teria banido todas as emoções com sua inteligência. Faz sentido? Muito bem. Então, onde você vai usar esse exercício que eu vou falar para você agora? Você vai usar na sua vida diária, porque é bem simples e você poderá falar o tempo todo com ela. Coisa boa. Só deixa eu botar essa imagem um pouquinho assim, para todo mundo também enxergar este movimento que eu estou fazendo com as mãos, que daí aparece ali, aparece aqui, e aí a gente trabalha. E então, como nós vamos fazer? É bem simples. Eu vou dar um exercício para vocês, que não é só um exercício, é uma linguagem, é uma fala consigo mesmo, ok? Então é assim. Vão surgir emoções. É certo. As emoções positivas, como se faz? Eu acolho. Que bom que eu estou sentindo isso. Eu posso aprender algo com isso. Como é bom sentir. Quando uma emoção não boa chega, quando uma emoção desconfortável chega, eu acolho esta emoção. Eu acolho este sentimento. Sim, você existe. Eu estou sentindo você. E você, se aparece, é porque já estava em mim. Então, por algum motivo você existe. E neste momento, eu respeito você e me pergunto, e pergunto para ti, qual o teu recado? O que você quer me dizer? O que dispara essa emoção e o que eu posso aprender com ela? E aí, você a inclui. Eu incluo, eu cuido de mim, eu guardo as minhas coisas e eu convivo com o que se apresenta. Pode ser que agora eu não saiba lidar totalmente com essa emoção. Porém, eu me abro para a possibilidade de, convivendo com essa emoção, poder fazer algo novo a partir de agora. Entender o sentido, não precisa decorar todas essas palavras como eu falei, tá bom? O importante é o sentido, o importante é a vivência de tudo isso, está bem? É você entender que emoção se sente. A gente gerencia elas, a gente convive com elas. Este é o caminho. Ficou claro isso para você? Faz sentido? Te ajuda a entender isso? Te acalma? Te dá algum sentimento novo em perceber que é possível? E que eu estou falando com a tua alma. Eu estou falando de alma para alma. Então, ali vem um novo sentimento. Um sentimento de paz. Muito bem, muito bom. Olha só, a Cláudia está comentando que se sente melhor. Gente, é assim, ó, eu vou dar uma dica para vocês, tá? Toda vez que você perceber que está com uma emoção limitante, logo entenda o seguinte: essa emoção, ela provavelmente ela está vindo de um resíduo também da sua infância.
Se ela é muito exagerada, se ela pede demais, se ela exagera demais, a tendência de ser uma emoção muito antiga é muito grande. Então acolha também, porque a tua parte ainda em desenvolvimento. Se você não acolher, então não vai crescer. Eu tô adorando, tô dando umas rimas nas últimas aulas. Se você não acolher, não vai crescer. Se você evitar, você vai chorar. Você vai ficar com sentimentos de quem evitou, que não é uma pessoa inteira. Está bem? É isso. Eu falei e falo às vezes que eu tenho muita dificuldade de lidar com muitas coisas ao mesmo tempo. Eu me atrapalho. Me atrapalho, começo a ficar nervoso, no sentido assim de tenso. E eu identifiquei, com essa dica que eu estou te dando, eu identifiquei que eu já sentia isso quando era criança. Quando eu ia para a escola, eu já sentia isso. Quando eu ia para primeira série, segunda série, quinta série, oitava série, eu já sentia isso. Então, eu notei isso e a partir de ontem eu comecei a trabalhar. Eu comecei a acolher, sempre eu acolho, né? Sim, eu estou sentindo isto. E agora, o que essa mensagem quer me dizer? Simples, essa emoção só queria dizer o seguinte: eu acho que eu não sou muito capaz, eu não, talvez não esteja muito preparado, é um compromisso que eu quero cumprir. E daí, se eu sentir essa emoção, eu vou cumprir o compromisso. Mas daí piora. Então, hoje eu estou acolhendo e pensando uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. E também diminuo o tamanho das tarefas. Entenderam? Você tem que encontrar os teus jeitos para trabalhar com as tuas emoções. Está bem? Tem gente dizendo aqui, poxa, só foi para mim. Ótimo. É isso aí, Vera Bacas. Gente, vamos adiante. Ainda sobre as emoções. Muitas das emoções que sentimos são emoções que não são nossas. Lembrando aquilo que eu venho falando na Semana da Constelação, para você que já assistiu às outras aulas, as aulas anteriores, e nos meus vídeos falo muito sobre isso. A cada geração, padrões de pensamentos e emoções vão sendo transferidos, vão passando de geração para geração. Quando isso acontece, nós, crianças, absorvemos algumas informações que pertencem ao campo do sistema familiar, que está ali às vezes há 100, 120, 150 anos, e que nós pensamos e juramos que é nossa. E muitas vezes não é. Então, quanto mais nos descobrimos, quanto mais você se alinha e compreende mais sobre seu pai, sobre sua mãe, você vai notando algumas emoções são do teu pai, outras emoções são da tua mãe, e as emoções que são tuas. Vem cá, emoção. Vou mostrar uma outra emoção para vocês aqui. Vem cá, vem cá. Emoção. Ó, por exemplo, essa moça é emoção. Para quem conhece, é a Ieda Gruber. Para quem não conhece, é também a Ieda Gruber, né? E tudo bom. Oh, bem-vinda, bem-vinda. Eu só quis mostrar algo que eu estou falando sobre as emoções. E a Ieda acabou de entrar aqui no nosso espaço, aqui no nosso escritório. Beijo. Eu tava falando contigo. Volta aqui, isso aqui é ao vivo, de surpresa, né? Adorei essa. Mas ela foi. Sabe o que ela fez? Ela foi movimentada pela emoção. Ela viu o filho dela e aí ela foi lá dar um beijo no filho. Ok? Isso, entendeu? São as emoções que surgem e elas nos movimentam. Obrigado por ter feito isso, acabou sendo uma boa experiência. E aí vem um detalhe, olha só, eu tô aqui falando com a Ieda e ela sai daqui. E aí quando ela sai e estava pedindo para ficar, o que acontece? Eu olho para ela e digo, me abandonou, não me obedeceu, é boa, eu vou dizer, não me obedeceu de ficar aqui, e agora eu sou o papai seu. Emoções desse tipo entre casal não funciona.
Hoje nós somos bem esclarecidos quanto a isso. Quando um tenta ser o pai ou a mãe do outro, já leva uma posição. Ó, vai pro teu lugar que tu não é meu pai, tu não é minha mãe. São emoções confusas que temos que a gente precisa administrar. E sempre terão novas. Daqui a um mês eu encontrarei outras para trabalhar, porque é assim que funciona. Então, obrigado por ter estado aqui. Rendeu aqui, eu sabia, sempre chamei a Ida porque pensei, alguma coisa surge aqui entre nós. Ó, tem coraçãozinho lá na tela, né? Muito bom. Beijo. Gente chegando aqui, estamos com mais de 1000 pessoas. Bom trabalho. Obrigado. Está sendo maravilhoso. Isso aí, bom trabalho. Bem, isso é muito importante. Quando nós temos as emoções equivocadas, nós trabalhamos com emoções fora do lugar, a gente tem uma menor chance de resolvê-las. Vou dar um exemplo. Eu quero curar as minhas emoções de tristeza e raiva com relação a uma pessoa. Mas daqui a pouco eu noto que o jeito como eu lido com ela, o papel que eu desempenho na vida daquela pessoa, não é um papel adequado. Por exemplo, eu adoto aquela pessoa como se eu tivesse que cuidar dela. Ela é minha filha. Filha? Ou ela é uma mulher de 30 anos de idade que tem mãe e pai? Se ela tem mãe e pai, então ela é uma grande amiga, uma pessoa que temos muito amor. Mas filha no sentido de que queremos adotá-la e tirar o papel da mãe dela, desequilibra quem está fazendo isso. E não ajuda nada a outra pessoa. Então, as emoções, muitas vezes, elas estão fora do lugar. Por exemplo, se eu quero ser o pai da Ieda, vou começar de novo. A gente não quer ser o pai da esposa, a gente não quer ser a mãe, a gente não quer ser o pai dos outros que não somos, mas a gente age com papéis como se fosse. Essa é a questão. Você acaba fazendo papéis que não são os teus, que é do sistema familiar da pessoa, e a gente invade o sistema familiar, ou invade o lugar daquela pessoa. E isso causa emoções desagradáveis porque nós estamos interrompendo 2 leis, 3 ao mesmo tempo. O lugar de cada um, porque estamos querendo ocupar um lugar que não é o nosso de ascensão para aquela pessoa. A gente está desrespeitando a hierarquia e, além disso, estamos dando o que e recebendo o que em troca. Então, o dar e receber também é desequilibrado. Não é uma boa troca. Então, pense sobre isso e reflita qual é o papel que você está vivendo em cada emoção. Senão, não tem como curar. Porque se você vive o papel equivocado dentro daquele relacionamento, a emoção que vai surgir é uma emoção negativada, é uma emoção ligada ao medo, à tristeza, ligada à indiferença. Agora, se você vive no teu papel certo, o fluxo natural do amor vem. Por isso a gente diz que são as leis do amor. Por quê? Porque quando você junta as 3, pertencimento, que é o lugar de cada um, a hierarquia e o dar e receber, essas 3 juntas formam um fluxo de amor. Quando uma dessas 3 leis está fora, já não é um amor completo, é um amor cego. Tá bom? Então, que bom que está clareando muitas coisas, maravilhoso, que bom saber disso. Essa é a ideia. Então eu quero que você note que as coisas que falamos até agora aqui. Em caso de adoção é roubo de papel? Baita pergunta. E aí? Em caso de adoção, é um roubo do papel e do lugar dos pais biológicos? Como será isso? Já vou responder. Agora eu quero comentar algo com vocês. Muito importante, muito importante. Se você quer curar emoções, a primeira coisa a fazer é entender que as emoções são coisas boas. Tem gente que quer curar porque acha que é uma coisa doentia. Claro que tem pessoas com desequilíbrios importantes, mas aí está sendo acompanhado por um especialista. O que eu quero dizer é o seguinte, quando nós queremos demais curar algo, a gente tem que tomar um cuidado, porque às vezes a gente fica com uma parte nossa dizendo, eu quero curar essa emoção, quero curar essa emoção, e a outra parte dizendo assim, sim, é porque essa emoção é horrível, porque essa emoção é horrível, por isso você precisa curar. Então essas 2 partes estão se comunicando de um jeito que não constrói, que não leva a um novo passo, a um novo lugar, tá bom? Então, curar emoções é equilibrar, é harmonizar você dentro de você com todas as emoções. Então, esse título que nós usamos é um título normal para que todo mundo entenda. Agora, a ideia
para chegar num nível de melhorar cada vez mais suas emoções é realmente considerar o todo, que todas existem. Aí você pode fazer algo por você. Eu vou responder algumas perguntas. Estão curtindo a aula? Está valendo a pena? Vamos ver aqui. O que você aprendeu até agora? O que te chamou a atenção? Anota ali para eu saber como nós estamos indo, tá bom? Lembrando, nós conversamos desde o início sobre a importância de integrar todas as emoções. Eu falei em outras palavras. E que todas as emoções são importantes, e insisti nisso porque a maioria das pessoas estão tendo problemas muito sérios nas suas emoções porque combatem as emoções que acham que são terríveis, porque tem um julgamento em cima delas. Tá? Tem um julgamento em cima das emoções, como se aquela pessoa que está nos corrigindo não sentisse aquilo nunca. A questão é a seguinte, às vezes a gente é acendido por uma emoção. Eu vou dar um exemplo claro hoje. Hoje eu queria gravar um vídeo para o YouTube, só que eu queria trocar o horário, eu queria gravar depois das 13h30. E o Giuseppe disse, a gente combinou às 14h. E aí eu disse, mas eu quero gravar às 13h30, por tal e tal e tal motivo. Mas ele disse, mas daí vai sair fora da programação. E eu me incomodei com isso. Por que eu me incomodei? Porque o meu lado criança queria que fosse às 13h30. Como não foi, o que eu faço? Eu revido, tentando conquistar meu horário, ou sei lá o quê. Mas como eu já me conheço, e como avisei para eles como funciona, então eu voltei logo para o meu lugar. Em 1 minuto, eu estava no meu lugar, na minha responsabilidade de gravar às 2 horas, como era para ser. Entenderam? Emoções sentimos o tempo todo. Quando uma pessoa adota alguém, um casal, uma pessoa só adota alguém, ela não rouba o papel, se ela tiver uma postura de lembrar que ela é uma mãe adotiva, um pai adotivo, e que essa pessoa só pôde nascer graças aos pais biológicos. E esse presente de ter alguém convivendo com ela só pôde existir por causa dos pais biológicos. Portanto, não cabe julgá-los. Não cabe dizer quantos defeitos eles têm. Tem mesmo que ter gratidão. O papel rouba quando uma pessoa olha para a adotada e diz: você não tem direito de ter pai e mãe biológicos. Eu sou. Eu sou a mãe e eu sou o pai. Muitas vezes tem pessoas que querem ser os dois. Mulheres que querem ser mãe e pai de filhos têm dificuldades importantes. E os filhos, inconscientemente, buscam mais ainda o pai. Porque eles daí têm carência de pai. E é para a mãe sofre. Então, em alguns casos também procuram ainda menos o pai e isso enfraquece também. Quer dizer, um assunto que era do casal que se separou se tornou um assunto de todos. Então, as mães adotivas, os pais adotivos, quando adotam uma criança que não é para resolver os seus problemas, adota aquela criança como uma oportunidade de colaborar com a vida. Essa é uma adoção que realmente pode gerar muito amor. Eu respeito profundamente a todo esse movimento e é muito importante que a gente sempre entenda que cada um tem um lugar. Quando respeitamos o lugar de cada um, a lei do pertencimento está em paz. E ela não se volta de um jeito a torcer as emoções da pessoa, no sentido assim de sinta algo desconfortável para mostrar que essa lei está sendo interrompida. Está bem? É muito importante entender que houve uma relação anterior. E essa relação tem uma hierarquia. Quem é padrasto ou madrasta chegou depois. E, então, na hierarquia, na lei da hierarquia, os que chegaram antes precedem os que chegaram depois. Então, é importante entender que aquela criança está sendo cuidada ou para a mãe ou para o pai e biológico. E isso gera paz entre os dois. Está bem? Boa noite. Como enter as emoções quando você prepara para algo e aí o universo te traz outra coisa? Como aceitar isso de uma forma livre? Boa. Virei professora de uma hora para outra. Quando estava investindo na minha felicidade de empreender um negócio. Bem, aqui nós temos uma coisa bem legal. Emoções
que surgem quando nós estamos indo numa direção e daí a direção troca e a gente está indo para outra. Primeiro, já foi, já aconteceu, é daquele jeito. Próximo passo é aprender a lidar com o que se apresenta. Se for possível, e é muito importante a pessoa reconduzir sua vida para outra área, tudo bem. Se não é o que tem no momento, é o que tem no momento. Quando a gente comenta assim, como eu faço para aceitar as emoções, significa, em primeiro lugar, que nós estamos aceitando. Outra, que não se trata só de aceitar. Aceitar é pouco. Nós precisamos ir além. Só aceitar não é o suficiente. Nós precisamos incluir as emoções, como eu falei no início. Tá bom? O que eu falei desde o início da aula não tem a ver só com aceitar. Tem a ver com incluir e respeitar que elas existem. Está bem? E o que o outro faz com essa emoção é um problema dele. No sentido que ela é tua e você está sendo bem maduro para lidar com ela. Tá bom? Por que é difícil lidar com a frustração, Florencio Furtado? Porque teimamos e queremos que seja do nosso jeito. Quanto mais queremos, menos vivemos no presente. Para estar frustrado, estamos muito apegados ao passado como deveria ter sido. Está bem? Não esgota o assunto da frustração, mas é alguma coisa para você pensar. Boa noite, sou uma pessoa que guarda minhas emoções, por medo de não ser entendido. Aqui nós temos uma questão. O medo de não ser entendido, muitas vezes, eu vou aplicar aqui, vou simplificar. Quando nós estamos sentindo uma sensação de que podemos perder nosso lugar, caso a gente mostre como pensa, então a gente, para não perder o lugar, para continuar pertencendo àquele grupo familiar, então a gente não se expõe. Gente, nós precisamos entender que continuaremos sendo filhos, que continuaremos tendo nosso lugar na família. Então, uma pessoa que guarda emoções, ela faz como muitos fazem. Às vezes tem lugares que nós temos que fazer isso, a gente também não pode, todo lugar, mostrar as emoções, né? Só que precisa entender quem não te autorizava a expressar as emoções. E o que você pode fazer hoje para aprender a lidar melhor com as suas emoções. Olha que interessante. Quando eu ponho a mão assim, fica a tela diferente ali. Nossa, que descoberta incrível. Vou dormir melhor hoje. Eu vivo intensamente todas as emoções, momentos distintos. Minha família, eu digo, é visceral. Ok, cada pessoa tem um jeito de viver as suas emoções. Agora, o importante é que a gente acolha as emoções de um jeito a tornar a nossa vida mais feliz. Tem uma aula só sobre felicidade. Uma vai juntando com a outra. Todas as aulas, uma se integra à outra da Semana da Constelação. Então, o que é importante é que as nossas emoções não sejam aquelas que derrubam a gente. Que as nossas emoções, quando chegam àquelas limitantes, que sejam emoções que nosso coração possa fazer algo de bom e crescer com elas. Tem algumas delas que a gente vai conviver tempos. São emoções que levam para uma depressão, que levam para um desespero, que levam para uma angústia, mas são emoções. Então, isso tudo que eu estou falando ajuda um tanto em tudo isso. É claro que tudo isso são passos sobre como curar emoções. Né? Muitas vezes tem tipos de emoções que precisam de acompanhamentos especializados, porque tem muitas coisas que aconteceram ali. Vamos lá. Eu estou terminando. Uma pergunta do Saul. Um padrão emocional pode estar ligado à compensação do sistema na ligação com o antepassado? Sim. Pode, vou repetir. Se um padrão emocional é um tipo de compensação que vem lá de um antepassado. Sim, normal isso. E quando usamos as 3 leis que compõem as leis da vida, de um jeito bom com relação ao antepassado, some completamente esse sentimento. Então, essa aula de hoje, assim como as outras aulas, eu venho explicando com linguagens diferentes as 3 leis. Quem conhece as 3 leis já, nota o quanto isso ajuda a compreender mais. A Rosemary está dizendo, perdi meu pai há pouco mais de 30 dias, a perda tem me deixado muito triste, desanimada. Como lidar com essa emoção e não deixar que atrapalhe a vida profissional? Rosemária, veja como tudo tem um contexto, né? Nós estamos falando aqui sobre gerenciar a emoção e ficar pouco tempo com ela. E daqui a pouco a gente nota que num contexto desse, com relação ao pai, você perdeu o pai, ou seja, ou melhor, o seu pai vai para um outro mundo e você fica por aqui. É claro que vai sentir tristeza, é claro que vai se sentir desanimada, é normal, é assim mesmo. Essa aula foi sobre isso. Então, eu vou te falar 2 coisas que pode ser que ajude você.
não atrapalhar a vida profissional, para não atrapalhar, talvez seja assim. Bem, eu tenho um tempo de luto. E de vez em quando, mesmo quando estiver trabalhando, vai aparecer a emoção da tristeza, da dor. Então, nesses momentos, eu vou lembrar que eu estou na minha vida profissional e que aqui é a vida profissional. Então, eu acolho a emoção, eu respeito ela, eu digo para mim mesmo, eu incluo essa emoção. Eu respeito ela, ela está comigo. Isso sozinho já ajuda a acalmar um pouco, entenderam? Por isso que eu venho insistindo nisso. E aí segue. Uma outra coisa que dá para fazer é a seguinte: antes de sair de casa, eu vou para minha vida profissional, essas emoções eu guardo, e eu vou me permitir sentir, ou no intervalo, ou mais tarde quando voltar para casa. Caso elas apareçam, eu acolho. E a outra coisa que você pode fazer, que eu já fiz, para mim funciona, claro que tem que tomar um cuidado para o tempo para fazer isso, é assim, ó, eu vou passar pelo luto, eu vou ficar em luto tanto tempo, depois disto, eu vou sair do luto. Porque tem gente que o pai morre e fica 10 anos em luto. Não ajuda em nada o sistema familiar e nem o pai. E, aliás, essa pessoa definha fazendo assim. Isso desrespeita a própria vida que o pai deu, junto com a mãe. Então, a gente precisa, assim, tocar a vida, mas saber que de tempos em tempos a gente vai lembrar de uma pessoa que ama. E outra coisa que a gente pode fazer, nossa, é muita informação sempre, muita informação. Eu olho pro pai e digo, um dia a gente se encontra. Eu vou ficar um tempo aqui e vou cuidar da minha vida que ganhei de você e da mãe. E vou fazer algo bom com tudo isso. E vou fazer valer a pena a educação que recebi. Ok? Bem, eu acho que com essas palavras que eu falei agora, é um exercício para todos nós com relação aos que já partiram. Eu vou terminando por aqui. Estou dando uma olhada aqui. Eu vou responder essa pergunta e estou terminando. Duas coisas. Andréa Paz. Estou frita. Adorei. Obrigada. Vou tentar administrar as minhas emoções. Só em dizer tentar, já tem uma parte tua dizendo assim, ou não vai conseguir ou vai ser difícil. Tá? Administrar as emoções não é sufocá-las. É ir aos poucos convivendo com elas, encontrando novos jeitos de conviver com elas. Isso é uma forma de administração e é um processo longo. Não queira em 5 dias, porque daí você está excluindo ao invés de incluir as emoções. O processo de curar emoções é um processo lento e tranquilo e precisa ser agradável e feliz e comemorarmos. Nossa, essa parte eu melhorei um pouquinho. Está bem? E quando suas emoções não são controladas, a ponto de ferir a pessoa ao seu redor, outras emoções acabam sendo geradas com arrependimento e frustração. É verdade. Nilcilene, esse é o nosso lado criança, às vezes mimado, que quer as suas coisas imediatamente. Depende do caso, é bom procurar ajudas extras. Agora, eu espero que isso ajude o que a gente falou até aqui, e não é o suficiente, tá? Sempre pense que não é o suficiente. Não, desculpe. Pense assim, obrigado pelo que recebi, e me abro para o que vem depois. Tá? Porque tem pessoas que, não é o teu caso, mas tem pessoas que estudam, entendem uma palavrinha, e usam 15 anos aquela, nunca mais mudam nada. Então continua com o problema. Então, deixa eu ver aqui o que mais posso dizer para a gente encerrar com mais uma chave de ouro aqui. Não são controladas, ponto e ferir. Eu vou dar uma dica. Toda vez que pensar em falar para alguém algo, ou que essa pessoa vai se ferir, você já sabe o que vai acontecer. Então, imediatamente olhe para o pai e para a mãe dela. A pessoa está falando, ela está armando a situação. Você ainda não reagiu. Olhe para trás dela e pense: tem um pai e uma mãe. Essa pessoa tem pai e mãe. Em respeito ao pai e à mãe dessa pessoa também, eu uso o amor que está no meu coração para lidar com essa situação. Experimente, depois me conta. É uma técnica que eu estou adaptando aqui. Eu acho que isso pode ajudar. E para você, Sueli Guimarães, que é muito braba, experimente a mesma técnica. Ajuda bastante. Muito bem. Vou terminando esse trabalho. Sempre no final tem uma mensagem com uma frase. Eu já disse muitas aqui, se você notou. Tem muitas dicas, muitas frases. E vamos fazer uma mentalização, que é um alinhamento. Depois você pode assistir novamente esse vídeo, fazer mais vezes. Ele vai ficar um tempo disponível, né?
durante a Semana da Constelação. Compartilhe para que a gente torne a Semana da Constelação ainda maior. E agora, respire profundamente. Isso. E agora, neste momento, olhe para si, se possível, coloque a mão no seu peito e diga para si mesmo: eu estou me vendo, eu estou aqui, e eu tenho muitas emoções, como qualquer ser humano. Isso não me torna melhor ou pior. Eu sou o que sou, com as minhas emoções. Eu paro de julgar as minhas emoções, se são horríveis, se são terríveis, ou se são muito boas. Eu convivo com cada uma que se apresenta e acolho. E aquelas que me trazem desconfortos, eu acolho também. Eu posso olhar para todas vocês e dizer: eu respeito, e a partir de agora me abro para suas mensagens. E por que você existe? Para que você existe? Qual a sua mensagem? Eu acolho você, graças a vocês existirem, eu consigo um lado positivo para muitas coisas em tudo isso. Muitas vezes o meu medo me protegeu de muitos problemas. Muitas vezes eu ter sentido raiva também fez com que eu tomasse uma atitude. Enfim, todas as emoções são respeitadas por mim a partir de agora. Eu olho para todas as pessoas e reconheço. Todas têm pai e mãe. Eu tenho pai e mãe. E assim é. Eu sinto as emoções que fluem e transmuto e transformo em luz. Tudo se transforma em luz. E por algum motivo é assim. E aquilo que eu não sei porque é assim, eu sigo vivendo as emoções, acolhendo e buscando um novo jeito de participar da minha própria vida. Eu me autorizo a vida. Eu me autorizo a felicidade. E sigo com o que se apresenta. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Muitas dicas sobre emoções, preste atenção, não pode ficar só no intelecto, não pode ser um assunto para você só ficar escrevendo e depois ficar lendo, não. Não é teoria, é uma transformação. Então, se precisar, assista a aula de novo, você vai notar que você vai entender coisas que você entendeu de um jeito e vai entender melhor. Estudar constelação familiar é necessário repetir, é necessário ouvir de novo, porque é muito profundo e é desenvolvimento de consciência. Consciência é algo muito amplo. Palavras para você fazer, marcar com X, botar numa prova, para ter a resposta certa é fácil, é só memória. Aqui nós estamos falando testes da vida. Na vida não é só a memória, é o teu coração, é a tua transformação. É isso que conta. Então, larga de somente focar no intelecto para dizer eu entendi e repetir palavras. Realmente abra o seu coração para trabalhar tudo isso. Isso vai fazer uma grande diferença na sua vida. Está bem? Abra-se cada vez mais para o que flui. Confie na vida. Olhe para a vida. Inclua a vida. Constelação familiar é um conhecimento para a alma, um conhecimento para a vida, que você nota que não te obriga a nada, te dá dicas que te deixam mais livre. Vamos seguir conectados. Aqui é o Nelson Teston, conectado com você pela vida. Muita luz. Sucesso.